Olá! Antes de mergulharmos no tema, quero te fazer um convite especial. Escreva-la aqui nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo e qual a sua maior dúvida sobre desempenho íntimo depois dos 60 anos? Isso me ajuda a preparar vídeos cada vez mais úteis e diretos para você. E claro, todos os comentários são anônimos e tratados com respeito. Agora, vamos falar de algo que muitos homens maduros precisam ouvir com calma e sinceridade. Antes de deixar ela sentar, o que você realmente precisa saber, preparar e sentir? Esse momento, o da penetração com a parceira por cima, parece simples, natural, até automático, mas na terceira idade ele exige mais consciência, preparo e cuidado do que você imagina. E eu digo isso não só como médica, mas como sexóloga que já ouviu centenas de histórias de homens inseguros, apressados, frustrados ou até mesmo lesionados por ignorar esse detalhe. A posição por cima, onde a mulher se senta sobre o parceiro, é muito usada por casais maduros porque parece menos desgastante fisicamente para o homem. E sim, de fato, ela pode ser uma posição muito favorável quando bem conduzida, mas também pode ser um desastre se o corpo não estiver preparado. Você sabia, por exemplo, que muitos microtraumas penianos ocorrem exatamente nesta posição? E que a maioria dos idosos que se machucam durante o sexo estavam confiando demais no impulso ou querendo provar algo que não precisam mais? Vamos falar com clareza. Antes de deixá-la sentar, seu pênis precisa estar verdadeiramente ereto, com circulação firme, sustentação interna e relaxamento abdominal. Nada de forçar se você estiver apenas com uma ereção parcial ou sentindo dor leve. E isso vale ainda mais para quem usa medicamentos como Tadalafila, que podem mascarar uma ereção menos consistente. O que mais precisa estar pronto? Seu abdômen. Isso mesmo. A região abaixo do umbigo, que chamamos de assoalho pélvico, deve estar ativada e ao mesmo tempo relaxada. Por quê? Porque ela vai receber pressão, peso e movimento. Se o seu centro estiver flácido ou contraído de maneira errada, vai haver dor, incômodo ou até falha na ereção durante o ato. Outro ponto crucial, seu emocional. A posição por cima coloca a mulher no controle. Isso é positivo para o prazer mútuo, mas pode gerar insegurança se o homem estiver tenso, ansioso ou com medo de falhar. Se você sente que precisa controlar tudo, talvez essa não seja a sua melhor posição para começar. Não tem nada de errado em admitir isso. O sexo é diálogo, não competição. E por falar em diálogo, antes de deixar ela sentar, você já falou com sua parceira sobre ritmo, sensação, profundidade e conforto? Muitos homens acham que sexo bom é sexo silencioso, mas isso é um mito. O melhor sexo é aquele em que ambos podem se guiar um ao outro com palavras simples e afetuosas. Um, assim está bom. Um, mais devagar. Um, está gostando. Vale mais do que qualquer desempenho técnico. E aqui vai uma dica de ouro. Antes de começar a penetração com ela por cima, faça um aquecimento sensorial. Toque, beije, conecte-se. Um corpo excitado prepara o outro, e se ela estiver relaxada, seu corpo também se adaptará com mais facilidade à pressão e ao movimento dessa posição. Muitos homens pensam que a mulher por cima é menos esforço, mas esquecem que, na verdade, essa posição exige muito mais preparo interno e autoconfiança. Não é sobre ficar duro, é sobre estar inteiro. Outro erro comum: colocar travesseiro embaixo sem saber o motivo. Se você não entender a inclinação da pelve, pode acabar reduzindo a penetração ou forçando a base do pênis. A posição do quadril conta, e muito. Por isso, aqui vai uma rotina simples para antes da relação, especialmente se você pretende deixá-la por cima. Respiração profunda por 3 minutos, ativando a parte baixa da barriga, alongamento de pernas e virilha para soltar a tensão da lombar.
Pequena massagem abdominal ou com bolsa morna na região inferior, lubrificante natural de boa qualidade, sempre que necessário, não é vergonha, é sabedoria. Diálogo real com a parceira, sem pressa, sem vergonha. Você está aqui para viver o amor com sabedoria. E o verdadeiro prazer está na entrega, não na performance. No próximo bloco, vou te mostrar como preparar o corpo minutos antes do ato, com rituais físicos, emocionais e sensoriais que ajudam você a ter mais firmeza, prazer e segurança ao deixar ela conduzir. Sabe o que poucos homens com mais de 60 anos entendem? Que a potência não nasce no momento da penetração, mas muito antes disso. E se você me permite falar como mulher e especialista, a forma como você conduz as coisas antes do momento íntimo é o que define se sua parceira vai se sentir apenas usada ou verdadeiramente desejada. Muitos homens maduros cresceram acreditando que ser homem era apenas fazer direito na hora H. Mas, querido, ser um homem viril depois dos 60 envolve presença, ritmo, intenção e preparação. E tudo isso começa minutos ou até horas antes dela sentar. Sim, esse momento simbólico e intenso do ato íntimo exige mais que desejo, ele exige sabedoria. A primeira coisa que te aconselho é: não tenha pressa. Sei que você quer agradar, sei que você talvez esteja com receio de falhar. Mas a pressa é inimiga não só da ereção, como do prazer verdadeiro. Seu corpo amadureceu, ele responde melhor a estímulos progressivos e não à ansiedade de mostrar serviço. Vamos começar com o básico, mas poderoso: a respiração. Poucos homens sabem, mas uma respiração consciente, profunda, feita antes do momento íntimo, ajuda a mana a ativar seu sistema parasimpático, aquele responsável por relaxar o corpo, aumentar a oxigenação e facilitar o fluxo sanguíneo para a região íntima. Um simples exercício de respiração diafragmática por 2 minutos, com o abdômen subindo e descendo lentamente, pode mudar completamente seu desempenho. Outro ponto que você deve considerar antes que ela se sente sobre você: sua conexão emocional com ela. A mulher madura, e até a mais jovem, sente quando um homem está realmente presente. Por isso, te convido a olhar nos olhos dela antes do ato. Dizer uma palavra de desejo, mas também de cuidado. Toque seu rosto. Sinta o calor da pele dela. Isso te conecta com o agora e tira sua mente das preocupações. E falando em preocupação, vamos tocar em um ponto sensível: o medo de falhar. Se você estiver pensando tomara que funcione hoje, seu corpo capta esse pensamento como ameaça. A ereção depende de segurança interna, não de cobrança. Por isso te convido até em transformar esse momento em uma jornada, e não em uma prova. Agora, em termos físicos e sensoriais, há truques naturais que você pode fazer antes dela sentar sobre você. Um deles é o aquecimento consciente. Não estou falando de alongamento, mas de toques circulares e pressão suave na base do pênis e ao redor da virilha. Isso ativa a circulação local. Você pode usar óleo de coco morno, por exemplo, um toque firme, mas respeitoso, como quem se prepara com calma para um momento especial. Outro segredo que poucos urologistas e sexólogos contam: a posição antes da penetração importa muito. Se você estiver deitado e ela sentar, seu corpo precisa estar com os glúteos levemente contraídos, as pernas com base firme e a coluna em posição confortável. Isso não é detalhe. Isso é estratégia corporal para sustentar a entrada, manter a firmeza e evitar desconforto na lombar, comum após os 60. E claro, a hidratação e alimentação leve nas horas anteriores também interferem. Comer alimentos que ajudam a vasodilatação, como beterraba, melancia, castanhas e até um chá com canela e gengibre, pode ajudar seu corpo a responder melhor ao estímulo íntimo. Evite alimentos pesados, excesso de álcool ou qualquer coisa que te deixe letárgico. Não se esqueça também do que te falei antes.
A energia não está só no corpo, está na intenção. Se você mentalizar esse encontro como algo sagrado, íntimo e bonito, você entra com outro tipo de presença e a mulher sente, ela percebe se você está lá por ela, com ela, e isso muda tudo. Por fim, um conselho essencial de sexóloga para você: não comece já esperando a performance final. Comece vivendo cada toque, cada reação como um universo à parte. O prazer mora no processo e não só no clímax. E se você estiver presente, firme, conectado, o clímax será a consequência. Agora me diga, você já tinha pensado em tudo isso antes de deixá-la sentar? Já havia parado para cuidar de si como base do prazer mútuo? Está pronto para aprender os segredos do corpo dela e tornar esse momento mais intenso, seguro e duradouro? Se estiver pronto, posso seguir com o próximo bloco, onde te revelo como o prazer feminino depois dos 50 anos se manifesta de forma diferente. E como você pode ser o homem que a faz sentir viva como nunca antes. Imagine essa cena. Vocês estão no momento de maior intimidade, tudo caminhando bem, o desejo presente, a parceira pronta, o corpo aquecido. Mas no instante em que ela senta sobre você, algo quebra o ritmo. A ereção diminui, a tensão se dissolve e vem aquela sensação de frustração e insegurança. Essa é uma queixa muito comum entre homens acima dos 60 e não tem nada a ver com amor ou atração. É fisiologia, ritmo, circulação, postura e, principalmente, energia. Antes de permitir esse momento, o que muitos chamam de ela sentar, e que pode ser algo maravilhoso quando feito com carinho e presença, é preciso entender a importância de preparar o corpo para manter a firmeza mesmo nas mudanças de posição. O que acontece é que, ao mudar o ângulo da penetração, muitos idosos perdem a pressão ideal para manter a ereção. Isso ocorre principalmente por dois motivos: circulação insuficiente na base peniana e falta de estímulo contínuo nas terminações nervosas que mantêm o sinal do prazer ativo no cérebro. Por isso, meu conselho aqui como sexóloga é: não apresse esse momento. Antes de mudar para na posição onde ela vai sentar sobre você, mantenham um tempo maior de conexão no toque, nos olhos, nas palavras e até em outras formas de estimulação, seja oral, com as mãos, com a respiração ou com o quadril. Essa dança consciente ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por sustentar a ereção com profundidade emocional e relaxamento muscular. Outro ponto essencial: muitos idosos não percebem que a posição em que a parceira senta pode afetar diretamente a firmeza da ereção. Se ela senta com o corpo muito para frente ou para trás, pode haver perda de contato profundo ou até causar desconforto na base da próstata e nos músculos do assoalho pélvico. O ideal, para preservar a potência, é que o corpo dela esteja alinhado ao seu, com movimentos suaves, circulares ou de vai e vem lento, especialmente nos primeiros minutos. Uma técnica que sempre ensino nos meus atendimentos é o uso do chamado respiro pélvico. O homem, enquanto recebe o movimento da parceira, deve sincronizar sua respiração com os movimentos dela, expandindo o abdômen e contraindo levemente a região pélvica com o ar. Isso ativa os músculos profundos da ereção, especialmente o músculo bulboespongioso, que ajuda a manter o sangue no pênis. Além disso, a energia sexual masculina na maturidade não vem mais do impulso, mas da presença e da atenção ao momento. Quando você está conectado ao que está acontecendo, ao corpo dela, ao calor, à pele, aos olhos, tudo isso envia sinais ao seu cérebro de que isso é bom, isso merece ser sustentado. E o corpo responde. Evite também distrações mentais nessa hora. Muitos homens, no momento em que a parceira senta, entram em um modo de ansiedade. Será que vou dar conta? Será que ela vai gostar? E se eu falhar agora? E esse diálogo interno sabota o corpo.
O segredo é ficar presente, respirar, tocar com firmeza e suavidade e perceber onde o prazer dela aumenta, porque isso retroalimenta o seu prazer. E por fim, nunca subestime o poder de uma frase dita ao pé do ouvido. Um "Você está maravilhosa" ou "Fica comigo aqui", assim, dita com firmeza, segurança e carinho, pode ser um estímulo intenso para o corpo dela e para o seu também. Quando há afeto, firmeza e respeito, o corpo responde com potência. Agora quero te perguntar com carinho: você já percebeu que o problema não era na posição, mas a pressa e o nervosismo nesse momento? O momento do encaixe, quando ela se aproxima para sentar sobre você, não é apenas um gesto físico, é um rito íntimo, um encontro entre dois corpos maduros que carregam histórias, marcas e vontades. Mas muitos homens acima dos 60 anos entram nesse momento com medo. Medo de falhar, de não conseguir sustentar, de não dar conta. Medo que começa na cabeça e esvazia o corpo. Por isso, antes de deixá-la sentar, você precisa fazer algo ainda mais importante: sentar com você mesmo. Fazer as pazes com sua potência e com sua vulnerabilidade. Entender que sua força não está só na rigidez do corpo, mas na flexibilidade da mente e no acolhimento do momento. É aqui que o verdadeiro desempenho começa. Hoje, como sexóloga, quero te ensinar 3 segredos de ouro que todo homem maduro deve praticar antes da penetração do tipo sentada, para garantir uma experiência mais prazerosa, estável e potente para você e para ela. Primeiro segredo: respiração e ritmo. Poucos homens sabem, mas o controle do prazer começa no fôlego. Respirar fundo, lento e consciente antes e durante o momento da penetração reduz o risco de ejaculação precoce, aumenta o fluxo sanguíneo para essa região peniana e amplia a sensação de controle. Faça uma respiração profunda enquanto ela se acomoda. Não antecipe. Sinta. Permita que seu corpo se ajuste ao dele. Segundo segredo, preparação da base. Você precisa estar com a musculatura do quadril, do abdômen inferior e do assoalho pélvico ativadas e firmes. Muitos homens não se dão conta de que deixar o corpo mole demais, sem sustentação, dificulta o movimento da parceira e compromete o prazer mútuo. Então, antes de deixá-la sentar, mantenha a lombar apoiada, os glúteos levemente contraídos e o abdômen ativo. Isso cria uma base sólida para o encaixe, evita dores e facilita o movimento dela. Terceiro segredo: presença emocional. Olhe nos olhos dela, toque sua pele com atenção. Fale algo que reforce a conexão entre vocês. O corpo dela se abrirá com mais prazer e confiança quando sentir que está sendo acolhido, e não apenas invadido. Homens maduros têm a vantagem da experiência. Use isso para criar segurança emocional. Ela vai se soltar muito mais quando perceber que está em braços que a desejam com verdade, e não apenas com urgência. Além disso, há um ponto que não posso deixar de mencionar. O medo do desempenho é muitas vezes um auto-boicote silencioso. Você já reparou como a ansiedade de precisar funcionar acaba atrapalhando tudo? Quando seu foco está no medo de falhar, o corpo responde com bloqueio. Mas quando o foco está na conexão, na entrega e no momento, o corpo responde com potência. Por isso, antes dela sentar, alinhe seu pensamento. Ao invés de tomara que eu consiga, pense: estou aqui, presente inteiro e vou aproveitar com ela cada instante. E se mesmo assim houver insegurança, converse, diga o que sente, combine o ritmo, brinquem com o tempo. Uma mulher madura também valoriza a verdade, isa a verdade. E sabe que esse encontro é mais sobre conexão do que sobre performance de filme. Você está percebendo como, na terceira idade, a intimidade pede menos pressa e mais profundidade? Como o sexo precisa ser remodelado, não como um fim, mas como um espaço de construção conjunta? Eu te garanto, quando você pratica esses 3 segredos, respiração, base física e presença emocional,
o seu corpo começa a responder com mais firmeza, sua confiança aumenta e o prazer se torna muito mais verdadeiro. E se você quiser um bônus, aqui vai. Antes dela sentar, faça um toque suave na base do seu pênis, massageando com o polegar em movimentos circulares por 10 segundos. Essa ativação simples pode estimular a ereção de forma mais natural e prolongada. É uma dica que ensino em consultório, e muitos homens relatam uma diferença clara no desempenho. Não é sobre voltar a ter 20 anos, é sobre ter o melhor dos seus 60, 70, 80, com dignidade, prazer e verdade. Mas antes de seguirmos, lembre-se, escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está me assistindo e me diga qual a sua maior dúvida ou dificuldade sobre desempenho na hora H. Isso me ajuda a criar vídeos cada vez mais úteis para você. Agora vamos continuar. Você já parou para pensar no impacto silencioso que o medo pode ter sobre sua intimidade? Sim, medo. Medo de falhar, medo de não corresponder, medo de que o corpo não acompanhe a mente, medo de decepcionar, medo de ouvir aquela frase sutil, mas que pesa. Tá tudo bem, amor. A gente tenta outro dia. E esse medo, quando não é acolhido, se transforma em tensão. A tensão se transforma em bloqueio. E o bloqueio tira de você a presença, a firmeza e o prazer que tanto deseja viver. É por isso que neste último bloco, eu quero te mostrar como cultivar não apenas um corpo pronto, mas também uma mente confiante, um coração conectado e um espírito vibrante. Vamos falar da tríade do desempenho verdadeiro: físico, emocional e energético. Primeiro, o físico. Já falamos da importância da circulação, da alimentação, da rotina de preparo, mas há algo essencial: a constância. Homens que vivem intimidade de forma regular, mesmo que moderada, mantêm seus hormônios mais ativos, a vascularização peniana mais saudável e a conexão emocional mais estável com suas parceiras. O corpo aprende que o prazer é um hábito, não uma exceção. Mas atenção, constância não é só frequência, é também qualidade. É melhor um encontro íntimo por mês com entrega, conexão e prazer mútuo, do que 4 encontros apressados, mecânicos e inseguros. A frequência ideal é aquela que respeita o seu corpo e o da parceira, sem obrigação, sem cobrança, mas com alegria. No emocional, entra o segundo pilar: o que você carrega dentro de si. Há homens que, mesmo com boa saúde, não conseguem ter uma ereção firme, porque carregam traumas antigos, vergonha do próprio corpo, ou se compararam tanto com o que viram na internet ou ouviram de outros, que esqueceram da própria singularidade. Se esse for o seu caso, meu conselho é claro: procure apoio. Pode ser comigo, com outro profissional, com um terapeuta, com um grupo de apoio. Você não precisa carregar esse peso sozinho. E mais, sua parceira pode ser sua aliada, não seu juízo. Muitas vezes, um diálogo sincero antes da intimidade dissolve toneladas de tensão acumulada. Diga a ela: hoje eu estou me sentindo um pouco inseguro, mas quero estar com você. Vamos juntos no nosso ritmo. Ouça o que ela sente. Talvez ela também esteja nervosa, insegura, ou esperando essa conversa há anos. O diálogo cura. E, por fim, o terceiro pilar, a energia. Aqui não falo de esoterismo, mas de algo concreto. Seu corpo tem energia vital. Ela pode ser drenada ou cultivada. O que você faz durante o dia influencia diretamente sua potência à noite. São de má qualidade, estresse excessivo, uso exagerado de telas e excesso de masturbação sem consciência são ladrões de energia sexual. Já caminhadas ao sol, meditação, toques conscientes em si mesmo, jejum moderado e banho frio são formas de acumular essa energia. Muitos homens que atendi relataram que, ao parar de ejacular todo dia e começar a guardar essa energia, passaram a sentir uma força nova no corpo. A libido aumentou, a disposição também.
Eles deixaram de se sentir esgotados e começaram a se sentir plenos, vivos, prontos para a entrega. E lembre-se, potência não é só rigidez do pênis. Potência é presença, é vibração, é firmeza de intenção, é fazer sua parceira sentir-se vista, desejada e segura ao seu lado. E mais, há algo que poucos médicos dizem, mas eu faço questão de afirmar. Depois dos 60 anos, o sexo se torna mais espiritual. Sim, espiritual. Não no sentido religioso, mas no sentido profundo. Um encontro íntimo se torna um ritual de cura, de afeto, de transcendência. E os homens que reconhecem isso são os que vivem com mais vitalidade, mais conexão e mais sentido. Por isso, antes de deixá-la sentar, como diz o título deste vídeo, pergunte-se: você está pronto para recebê-la de corpo, alma e coração? Está pronto para fazer desse momento um portal de vida e não uma performance de pressão? Se a resposta for sim, então saiba, não importa a idade, você está no caminho certo, porque o verdadeiro desempenho começa quando você para de tentar provar algo e começa a simplesmente viver, com presença, com cuidado, com verdade. E agora eu quero ouvir você. Qual dessas dicas tocou mais seu coração? Você sente que alguma delas pode transformar sua intimidade a partir de agora? E se esse conteúdo te ajudou, escreva aqui nos comentários a frase: depois dos 60, meu prazer é sagrado. Essa frase vai marcar não só sua presença aqui, mas também seu compromisso consigo mesmo. Porque sim, seu prazer, seu corpo, sua saúde íntima e sua potência são sagrados. E você merece viver tudo isso com liberdade, dignidade e amor. Com carinho e verdade. Dr. Lívia Moura, especialista em saúde íntima do homem maduro.